Meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, farei a leitura do versículo 1 até o versículo 20. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, a palavra de Deus aberta, para que possamos contemplar a beleza do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 3, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 20. Os irmãos encontraram? Amém. A palavra do nosso bondoso Deus diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a Judéia, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará palha em fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos nesse momento que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor faça de mim um mero instrumento de propagação da verdade poderosa do teu evangelho. Usa-me, usa a minha boca para pregar a tua verdade, e abre os ouvidos dos teus servos, dos teus filhos, do teu povo, para que ouçam e compreendam, e para que creiam, e crendo em ti, ó Deus, tenham a vida eterna.
porque não há nada mais importante que isso nessa vida, senão conhecer a Ti, ó Deus, o único e verdadeiro Deus que o Senhor enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Nós também colocamos em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, os que estão doentes, e clamamos que o Senhor os cure, e aqueles que estão distantes, e nós clamamos a Ti que o Senhor os traga de volta em paz. Amém. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós daremos início a mais uma nova série de mensagens na Palavra de Deus. Essa série será no livro de Lucas, o Evangelho belíssimo, escrito por Lucas, que foi um médico, que não se ocupou apenas em cuidar dos corpos das pessoas. Um médico que não cuidou apenas da vida física dos homens, mas que se ocupou também de buscar cura para a alma de muitos. Lucas foi um companheiro do apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias, no livro de Atos, isso fica claro, ou até escritos do próprio Paulo, que Lucas estava com ele. E Lucas também é o único escritor da palavra de Deus que não era um judeu de nascença, não era um israelita, mas era um gentio como nós. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos como uma sequência que apresenta uma continuação perfeita. O Evangelho termina com a assunção de Cristo voltando aos céus. E o livro de Atos começa exatamente naquele momento, onde os discípulos estavam esperando o revestimento de poder. No Evangelho, Lucas relata o ministério de Jesus, presente na terra, ministério histórico de Cristo, e os atos do Senhor até a sua ascensão. Já no livro de Atos, ele retrata os atos de Cristo por meio dos seus discípulos. Por isso ficou chamado como Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar vocês a um breve passeio aí para o capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1, versículos de 1 a 4, está o início da narrativa desse livro. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esse é o prefácio do livro de Lucas. É como ele inicia a narrativa da história principal que o mundo já conheceu. Observe algumas características que Lucas começa apresentando. Ele diz que muitos tentaram, muitos se empenharam nessa tarefa árdua de escrever uma história coordenada dos atos de Cristo. Então ele reconhece que ele não foi o único que fez isso. Porém, ele diz que depois de uma acurada investigação, depois de muito esforço, procurando aquelas pessoas que foram ministros do Senhor, que andaram com Cristo, que conheceram a história, ele fez muitas entrevistas até recolher esse belo livro. Esse evangelho que talvez seja o mais detalhado da obra ministerial de Cristo e também o mais extenso. Até porque ele se une com a continuação da história da igreja no livro de Atos. E é interessante que no prefácio tem uma pessoa que receberia esse livro primariamente. Ele usa um pronome de respeito para aquele homem. Ele diz, olha, excelentíssimo Teófilo. Teófilo é o nome dessa pessoa. Por que será que Lucas fez isso? Bem, historicamente, possivelmente, Lucas endereçou a esse homem, e a forma como ele trata esse homem indica que esse homem possivelmente era um nobre, alguém com posses, para que ele apadrinhasse o livro, para que escribas replicassem esse livro e levassem para outros homens.
para que eles fizessem isso, gastava-se muito dinheiro. Era necessário alguém poderoso para fazer isso. Então, possivelmente, Lucas, sabiamente, direciona esse livro ao Teófilo, que faria isso. E como chegou até nós esse livro, com graça de Deus, possivelmente sua estratégia deu certo. Então, Lucas ele começa a apresentar agora uma narrativa coordenada dos fatos. O que aconteceu? Lucas é o único que vai falar do nascimento de Jesus, um pouquinho da sua infância, para finalmente iniciar o ministério de Cristo, como nós começamos agora no capítulo 3. O Evangelho de Lucas ele tem por objetivo primário apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como o homem perfeito. Fica claro ao Lucas apresentar a vida de Cristo ainda como uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, mesmo que sem muitos detalhes. Fica claro que ele está querendo dizer para todos: nosso Deus se fez carne. Ele é homem, filho do homem perfeito. Desde o seu nascimento, a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão, Lucas relatou todos os atos do seu evangelho. Agora, no capítulo 3, mais especificamente, onde nós estamos começando, Lucas ele começa fazendo uma nova introdução. Ele relata no capítulo 1 e 2 o nascimento e a infância de Jesus, e no capítulo 3 uma nova introdução é feita. Há um lapso temporal que Lucas não se preocupa em escrever, e ele não se preocupa por um motivo, meus irmãos, porque simplesmente não é necessário. Aquilo que o Senhor desejou ocultar de nós, porque é simplesmente irrelevante para as nossas vidas. Não tem um relato de 18 anos da vida de Cristo, dos 13 aos 30, quando ele inicia seu ministério. Por que não tem? É simples. Porque o Senhor não quis revelar para nós. Mas agora, no capítulo 3, Lucas faz uma introdução do contexto político do mundo e religioso, na verdade, de Israel, e como estava nos dias do ministério de Cristo. Talvez alguns irmãos tenham se perguntado por que começar do capítulo 3 e não do 1. E a resposta é um pouco simples. Visto que daqui a alguns meses o mundo comemora o Natal e é comum que a gente pregue mensagens do nascimento de Cristo, eu decidi, por bem, começar do capítulo 3. E logo mais, quando chegarmos em dezembro, se Deus permitir, a gente volta para o capítulo 1 e 2 para apresentar o nascimento de Cristo, que na verdade já é bem conhecido dos irmãos. Bem, versículo 1 do nosso texto diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, observe como Lucas ele vai traçar como estava o governo de Israel, como estava o mundo político na região de Cristo. No 15º ano do reinado de Tibério César, ele começa a dizer, olha, Tibério César era o rei, mas quem governava em Israel? Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, ou seja, aquela região da Judéia era governada por Pôncio Pilatos. Herodes, tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônides. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Era assim que estava dividido o mundo. Então Lucas ele começa a descrever o cenário político de Israel, quando o Senhor, Deus levanta o profeta João Batista para pregar naquela região. Deus levanta João Batista em um tempo. Isso aconteceu na história. E para entendermos muitos dos acontecimentos de Lucas, é importante entendermos como estava o mundo naquela época. E observe que toda a região de Israel estava dividida em 4 pedaços, em 4 seções. E essas seções eram chamadas de tetrarquias. Uma vez que Herodes, o grande, o monarca, o rei que dominava em tudo, havia morrido, aquele mesmo que havia ordenado a morte dos bebês, a morte de Jesus, porque os magos vão dizer a ele, cadê a gente veio adorar o rei? 30 anos antes, ele havia mandado matar as crianças todas. Ele já havia morrido no início do ministério de Cristo, mas havia passado o seu reinado para seus filhos. E o seu reino, sua monarquia foi dividida em 4 pedaços. Por isso que chama-se de tetrarquia. Tetra de 4. Mas um dos seus filhos, Arquelau, o que ficou justamente com a região da Judéia é importante sabermos que é onde fica Jerusalém, consequentemente é onde fica o templo. Esse Arquelau era um homem muito cruel.
esse filho de Herodes. Ele seguiu os passos do pai, que era extremamente cruel, que já havia matado muitos filhos, matado esposas, matado parentes da esposa, parentes dele mesmo, por medo de perder o reinado. O mesmo que ordenou a morte de crianças inocentes. Seu filho, Arquelau, andou nos passos de seu pai. E houve uma grande revolta dos judeus. Os judeus clamaram para o Império Romano: olha, é impossível conviver com esse homem, ele é terrível. E depois de governar não muitos anos, os romanos decidiram remover Arquelau do cargo de tetrarca da Judeia e entregou a um nome bastante conhecido nosso, que é Pôncio Pilatos. Ele não era da família de Herodes, mas tornou-se governador da Judeia nos dias de Cristo. Então, era um cenário político complexo, muito opressivo, porque Pôncio Pilatos também não era uma pessoa boa. Era um cenário político complexo, opressivo, e isso, de modo algum, representava o maior dos problemas daquele povo. Porque Lucas, no versículo 2, ele se ocupa de dizer... É interessante a gente entender a escrita de Lucas, porque ele não se ocupa de apresentar o cenário político. Ele vai nas duas grandes forças que dominavam o mundo em Israel naquela época: política e religião. O cenário político é esse. O mundo, Israel, sendo governado por pessoas terríveis e cruéis, que se preocupavam com lucro, que se preocupavam com poder, e igualmente aqueles que estavam à frente da instituição que era para ser a coisa mais pura, o templo, o culto ao Senhor, eram tão corrompidos quanto. Observe, versículo 2, Lucas nos escreve que naquele ano onde todos aqueles tetrarcas governavam Israel, versículo 2 diz, sendo sumos sacerdotes, no plural. Aqui já está um absurdo, porque não poderia haver dois sumos sacerdotes. Ele diz, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, haviam dois sumos sacerdotes. Essa era uma das maiores expressões da deturpação religiosa de Israel. O cenário tinha virado apenas um status de posição política. O sacerdócio não passava de política mais. Anás, apesar de ter sido deposto do cargo de sumo sacerdote, ele permanecia com a mesma influência religiosa de sempre. Apesar de não ser mais o sumo sacerdote atuante, isso havia sido passado para seu genro, Caifás, veja, da mesma família, por sinal, ele ainda continuava com toda a sua potência de influência. A prova disso é que quando Jesus é preso, já no final do livro de Lucas, ele é conduzido primeiro para ser interrogado por Anás, que era um homem que estava deposto do seu cargo. Só podia haver um sumo sacerdote em Israel. Era um homem que ia representar o povo de Deus diante da corrupção, de seus pecados, para clamar ao Senhor. Mas aquilo ali também já havia sido totalmente corrompido. O culto a Deus tinha se tornado impuro. Aqueles que deveriam representar o povo de Deus, religiosamente, estava corrompido pela imoralidade do pecado. Os que deviam representar politicamente estavam corrompidos pela ganância e pelo poder. E em momentos, meus irmãos, de trevas como esse, que o Senhor levanta homens para fazer resplandecer a sua luz. É no momento desse que você pensa, e agora? Não tem mais solução. Quem pode lutar contra o Império Romano? Quem pode lutar contra esse poder que corrompe o templo e a adoração do Senhor? E aí, o versículo 2 de Lucas diz que a palavra de Deus, nessa época, nesse período, veio a João, quando ele estava no deserto. Do deserto, o Senhor levanta o seu profeta. O lugar mais inóspito, o lugar com menos exposição política religiosa, o lugar mais vazio, é de lá que o Senhor levanta o seu profeta. Segundo o relato de Marcos, Lucas não relata isso, mas Marcos relata que João Batista ele se vestia com uma roupa de pele de camelo e amarrava ela com um cinto de couro. E o seu alimento no deserto era gafanhotos e mel silvestre.
E não se espantem, porque o gafanhoto não era uma comida impura em Israel. Era pura. Então, depois de 400 anos de silêncio profético, depois de 400 anos, esse período que nós chamamos de interbíblico, essa transição do Antigo para o Novo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento é levantado, João Batista. E você não ouviu errado. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Apesar do seu relato estar no Novo Testamento, ele abre as portas, porque o Novo Testamento, a nova aliança, se inicia em Cristo. E João, ele veio preparar o caminho para o Senhor. Portanto, vamos ver o que está escrito, qual foi a pregação de João. O que João fez? Qual foi a sua pregação? Qual a sua contribuição para o Evangelho? Versículo 3. Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. João estava pregando batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. E assim que a palavra de Deus veio a João, ele foi despertado para a sua missão. Assim como nos outros profetas do Antigo Testamento, o ardor do Espírito pela obra queimava no coração de João. E com todo o empenho ele começou a percorrer as margens do Rio Jordão, pregando um batismo de arrependimento, para que os pecados dos homens fossem perdoados. Mateus, capítulo 3, versículo 2 diz, ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João. Muito simples. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E essa pregação ela é cheia de significado. O Evangelho deixa claro que é necessário arrependimento para que os pecados dos homens sejam perdoados, sejam remidos. Mas é evidente, observe, é evidente que não é o arrependimento comum que purifica os pecados. Muitos homens que não conhecem a Deus se arrependem de atos, de coisas que fizeram. Não é o arrependimento comum que purifica os pecados, mas a obra redentora de Cristo e o seu sangue derramado em nosso favor é que nos concede o perdão. Mas é fato que, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Ou seja, o arrependimento verdadeiro é uma consequência da obra de Cristo. E João, ele batizava os seus discípulos como sinal da purificação, que só pode ser ministrada pelo Senhor. O fato de João fazer isso rodeando as margens do Rio Jordão indica muito bem que esse batismo era por imersão. Aqui está o conteúdo da sua pregação. Com as mesmas palavras de Isaías 40, de 3 a 5, João torna-se o primeiro pregador do Evangelho. Observe, João tornou-se o primeiro pregador do Evangelho. No mundo tão corrompido em todas as áreas, política, religiosa, filosófica, porque o mundo grego já imperava com sua filosofia espúria, moral, porque o mundo estava caído em pecados, o Senhor faz resplandecer a sua luz no deserto para iluminar os homens. E mais uma vez o Senhor nos prova que as circunstâncias não podem abalar os seus propósitos. Humanamente a gente poderia pensar que seria impossível João realizar uma obra. Seria impossível. Mas o Senhor nos ensina que nada pode frustrar os seus planos. Versículos de 4 a 6 diz. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Essa era a linda pregação de João. Assim como Isaías havia mencionado, ele é aquele que viria no espírito e no poder de Elias. Ele chegou. E as obras e as boas novas, as obras da salvação de Cristo,
começaram a ser anunciadas no meio do povo. Lucas, capítulo 1, dos versículos 13 a 17, nos conta as palavras do anjo ao anunciar que Zacarias, pai de João Batista, teria um filho, e qual seria a sua missão diante do povo de Deus. Vejamos, Lucas 1, de 13 a 17. Diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Ou seja, ele orava pedindo filho. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, também, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que missão belíssima e grandiosa que João tinha diante daquela nação corrompida. Agora que João recebe a efetividade do seu chamado, ele inicia o seu ministério. Pergunta é, mas qual o seu papel? Qual o papel de João? Ele veio preparar o caminho para o Senhor. Do deserto, Deus fez subir o seu profeta para anunciar a salvação. Assim como no deserto é que Deus anuncia a salvação para o povo que estava cativo no Egito. Do deserto o Senhor traz Cristo de volta, como no Egito ele fez com Moisés. Ele veio preparar o caminho para o Senhor. Do deserto, Deus faz subir o seu profeta para anunciar a salvação. João, ele aplanava os caminhos, como está escrito na profecia do profeta Isaías. Ele veio aplanar os caminhos, nivelar os montes. Ele fazia isso quando denunciava o pecado dos homens e a necessidade de arrependimento para que os homens pudessem contemplar o Senhor. Quando ele dizia arrependam-se, ele estava nivelando todos os homens. Olha, não tem poder, não tem filiação, não tem cargo eclesiástico, vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender. E João, ele agora estava aplanando o caminho para que finalmente o Senhor Jesus pudesse vir e ofertar a salvação real. Vejamos como o conteúdo da pregação de João era tanto firme como era urgente. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira de Deus? Os corações dos homens eram descortinados pela pregação de João. E ainda o são hoje pela sua pregação. Quando nós lemos, fica claro que aquele que tenta fugir da ira de Deus pelos seus próprios caminhos, esse está perdido. São como víboras. Quem se deleita no pecado é como uma cobra venenosa. Nas palavras do apóstolo Paulo, na sua língua tem veneno e engano. E João agora ele começa a desmascarar a intenção pecaminosa dos ímpios de tentar fugir da ira de Deus. Vocês estão tentando fugir da ira de Deus como? Isso me lembra o que está lá em Apocalipse 6, 16 e 17. Quando muitos homens tentam fugir da ira do Cordeiro, se escondendo nas cavernas, pedindo para que os montes caiam sobre eles. A verdade é que o homem é incapaz de fugir do juízo de Deus. O homem é incapaz de fugir da ira de Deus. Só em Cristo, só verdadeiramente arrependidos e banhados pelo Espírito Santo é que temos a salvação verdadeira. E mais, versículo 8, João continua: produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Primeiro, eles estavam tentando fugir da ira de Deus.
Eles se deleitavam no pecado. E agora João ele começa a dizer, é assim que você acha que você vai fugir da ira de Deus? João começa a exortar o povo com uma grande verdade. Observe que essa mensagem é de urgência. Essa mensagem é urgente e firme. Como é que você vai fugir da ira de Deus? Você acha que você vai fugir da ira de Deus sem se arrepender? E mais, você acha que é só um arrependimento da boca para fora? Um arrependimento que não produz frutos? João diz, produzam frutos dignos de arrependimento. Afinal de contas, o Senhor já tinha ensinado aquele povo. É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência quero e não sacrifício. Você deve viver uma vida séria ao lado de Deus. Você deve viver uma vida séria ao lado do Senhor. Você não pode permitir que as distrações pecaminosas tirem o foco daquilo que é importante. Você deve viver e apresentar frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende de verdade, ele muda o seu procedimento. O Senhor quer obediência. E a característica maior de alguém que se arrepende é a busca por uma vida de obediência. Aqueles homens, eles não estavam prontos para se arrepender. Na verdade, eles não se viam necessitados de perdão, porque eles confiavam em fontes rasas. Eles confiavam não em Deus para a sua salvação, mas em seus antepassados. Eles achavam que por serem descendentes de Abraão, porque eram um dos filhos de alguém das 12 tribos, eles já seriam salvos, seriam filhos da promessa. Em Romanos 9, Paulo deixa claro que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, os que andam na mesma pisada de Abraão, e não os filhos da carne. A verdade é que Deus pode fazer de qualquer um verdadeiro filho de Abraão. Como ele diz, até destas pedras, de qualquer um, dos gentios, eu posso suscitar filhos a Abraão. Porque na verdade, a salvação não é pelas obras. A salvação não é porque você tem uma família conhecida. Em Efésios 2 está escrito que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. João, ele não mede palavras. Seu relato é muito sério e muito urgente. É por isso que ele olha para aqueles homens e diz, raça de víboras. Se você vive achando que vai escapar da ira de Deus, essa mensagem é viva para qualquer um hoje. Se você vive achando que vai escapar da ira de Deus, porque você se olha no espelho e diz, sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Eu gosto até de ajudar um pobre. Se você acha que você vai ser salvo por isso, que na verdade a sua língua é bifurcada, como a língua de uma serpente, de uma víbora. Tem veneno e engano que corrompe a sua alma. João está dizendo, se arrependam. Não é arrependimento da boca para fora. É o arrependimento que produz frutos dignos. O que seria um fruto digno diante de Deus? Obviamente é santidade. Mas a urgência da pregação não para por aí. Já era muito firme o que João tinha dito. Só que agora ele chega no versículo 9 e diz isso que é muito impactante. Ele diz, e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Você consegue imaginar um agricultor com um machado gigante batendo na raiz da árvore? O que é que significa isso? Ela está pronta para ser destruída. O machado está molado. E o grande agricultor, o juiz do universo, já está com suas mãos erguidas, prontas para efetuar o corte. A mensagem é, corra agora para os braços de Cristo, antes que seja tarde demais. A boca da fornalha está escancarada. O fogo já foi aceso, esperando só a nova lenha para ele queimar. Queimará pela eternidade um fogo inextinguível, se você não correr para os braços de Cristo, para a raiz firme e forte, que não pode ser arrancada. A mensagem de João era clara, era firme, era impactante. Ele vivia o que pregava, e é por isso que essa mensagem é firme.
E a Escritura nos relata que Deus estava com ele. Essa mensagem é tão nova e urgente para nós quanto era para aquele povo há 2000 anos. Você precisa urgentemente correr para os braços de Cristo. Nenhuma de suas estratégias mundanas para fugir da condenação eterna vai funcionar. A arrogância do homem é muito grande, achando que vai burlar a glória, o poder, a soberania, a sabedoria infinita do Deus Todo-Poderoso. Não há estratégias humanas que possam escapar da ira de Deus. Apenas o Cordeiro pode lhe livrar. O machado está posto à raiz das árvores. E os homens, é óbvio, quando ouviram isso, eu espero que seja o sentimento de vocês que estão ouvindo essa palavra, pensaram, assustados, e agora? Como é então que eu faço isso para viver para a glória de Deus? Esse era o pensamento daqueles homens. Observe os versículos de 10 a 14, como está relatado. Então as multidões começaram a perguntar, o que é que devemos fazer? Eles se reconheceram realmente, o que João está falando é certo. Eu sou um pecador, mas e agora? O que é que eu faço? Versículo 11, ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse, não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Observe que João começa a descrever como é a ética cristã. Como é a ética de vida de um crente verdadeiro. Como nós devemos viver para a glória de Deus. E como daremos os frutos dignos de arrependimento. Como a nossa vida vai expressar na prática que de fato eu me arrependi do meu pecado. Que de fato eu me agarrei no Senhor. E que eu posso confiar que eu não serei ceifado dessa vida para o inferno. Porque Cristo está comigo. Como eu posso ter essa confiança? A resposta é tão simples. Mas claramente essa resposta estava oculta à vista daqueles homens. Os olhos deles, pecadores, estavam cegos. Bem como da maioria da humanidade está cego ainda hoje. Porque o príncipe deste século, o diabo, tem cegado o entendimento dos homens. Nós não vivemos para a glória de Deus apenas quando largamos os nossos afazeres, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso lazer, para servir unicamente na igreja. É de fato que Deus chama alguns homens para um ministério especial, para poder se dedicar dia e noite à igreja. Isso é fato. Mas não é assim apenas que servimos ao Senhor. Por outro lado, se apenas alguns homens são chamados para largar tudo e viver em dedicação exclusiva à igreja de Deus, por outro lado, todos os homens são chamados, para amarem o seu próximo como a si mesmo. E assim você demonstra que se arrependeu. Quem diria que o amor é a resposta para a pergunta desses homens? Mas a verdade é que sempre foi assim. Sempre essa foi a resposta. A resposta sempre esteve escrita na lei do Senhor. Como é que eu vivo para a glória de Deus? É amando o próximo como a si mesmo. E você só consegue fazer isso se, antes de tudo, você amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o resumo da lei. Observe, no versículo 11 está o princípio da compaixão. Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você está vendo a pessoa desnuda, cubra ela. Se você tiver comida em dobro, ou seja, faça o mesmo. Se você está vendo o seu irmão, o seu próximo com fome, você vai deixá-lo morrer de fome, porque sua ganância é muito grande. A pessoa que busca viver assim, com o entendimento real de que está glorificando a Deus nisso. Não para aparecer como muitos fariseus faziam, tocando trombetas para si, mas para que Deus seja glorificado. É assim que se glorifica a Deus. É assim que você mostra, eu não tinha nada, mas Cristo me deu tudo. No versículo 3,
13, está o princípio da justiça. Não cobrem mais do que o estipulado. Era muito comum dos publicanos fazerem isso na época. Eles tinham que dar uma parte da cobrança dos impostos. Eles tinham que entregar ao Império Romano, prestar contas. Mas para enricar, como eles tinham determinado poder, eles cobravam bem mais. E a diferença, eles entesouravam. Não era isso exatamente que Zaqueu fazia? E o que é a justiça? Viver de forma justa, sem explorar o seu próximo, senão um ato de amor. Senão que isso é o cumprimento da lei de Deus. No versículo 14 temos o princípio da humildade também. Não sejam prepotentes. Mas também tem o princípio da vida verdadeira. Viver sem mentiras. Não façam denúncias falsas. Também tem o princípio do contentamento. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus tem sustentado vocês com isso. Tudo isso, na verdade, é o cumprimento da lei. As pessoas que olham para a sua vida, entendem que estão de passagem nesse mundo, peregrinando como um grande deserto para a eternidade com o Senhor. Vocês vão buscar uma vida de serviço a Deus, sem se preocupar com o que haveremos de comer ou beber amanhã. Porque o mesmo Deus que nos salvou é o que nos sustenta diariamente. Na verdade, tudo isso que João está falando, aplicando na vida prática de cada um que perguntava, do cobrador de imposto, dos soldados, de quem quer que seja, tudo isso se resume a amar o próximo como a si mesmo. A produção de frutos dignos de arrependimento é que aqueles homens faziam essas coisas erradas antes, se arrependeram e agora não fazem mais. Pelo contrário, agora eles ajudam, eles suprem. Quando Zaqueu é exortado pelo seu erro, ele diz: o que eu roubei eu vou restituir, dobrado. Eu vou devolver e vou acabar com essa prática pecaminosa em minha vida. Isso é um fruto digno de arrependimento. Esse é o arrependimento real, que confia em Cristo e muda. É assim que cumprimos a lei, quando nós damos bons frutos para Deus. Mas para que essa seja uma verdade viva em nossos corações, a gente só consegue fazer no nível horizontal com os irmãos, se primeiro amarmos a Deus, se primeiro dedicarmos a Deus toda a nossa vida, confiarmos que Ele nos salva, que Ele nos deu tudo, se formos gratos verdadeiramente ao Senhor. Isso me lembra da famosa história do sapateiro que se converte e pergunta a Lutero: e agora? Como é que eu vou ser um bom crente? Como é que eu vou servir a Deus? Porque é muito comum que as pessoas pensem que após a conversão ela tem que excluir toda a sua vida e viver dentro da igreja. Isso é bom, esse ardor, mas não pode ser desproporcional. E a resposta de Lutero foi para aquele sapateiro: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Pronto, é assim que você glorifica a Deus na sua vida, no seu trabalho. Todo esse ensino de João, que é muito simples e ao mesmo tempo extremamente impactante, fez o povo pensar muitas coisas. Como assim? 400 anos sem um profeta. A gente não vê, os escribas e os fariseus não pregam com essa autoridade, porque eles não vivem. Os sacerdotes não fazem isso, os saduceus não fazem isso. Essa pregação foi tão simples, impactante, intrépida. João não se importou se lá tinha soldados romanos, gente poderosa, gente rica como os publicanos. Ele simplesmente pregou com intrepidez, porque o que importa é agradar a Deus e não aos homens. E aqueles homens agora eles começaram a ficar: gente, o que é que está acontecendo aqui? Quem é esse homem? Todo esse ensino foi extremamente impactante de João, fez o povo pensar muitas coisas. E é aí que o Senhor Jesus entra em cena. É aí que Deus usa João para pregar agora claramente Cristo. Sem Cristo não existe evangelho, irmãos. O evangelho é a pregação de Cristo. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Olha o pensamento desse povo. Como eu nunca vi alguém pregar assim?
de forma tão firme e clara, será que ele não é o próprio Cristo que veio? Versículo 16. João tratou de explicar a todos. Olha a explicação de João. Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim como muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. O primeiro homem que anunciou o Evangelho de Deus é João. Observe como a pregação em Israel estava totalmente corrompida. A potência, a realidade da pregação de João fez com que o povo pensasse que ele era o próprio Cristo. E agora? Será que estamos diante de Cristo? Mas ele, é claro, sendo o servo bondoso e fiel, ou usando o que o próprio Cristo diz, testemunho do próprio Deus, que dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João faz questão de deixar claro, para que ninguém confunda mais, que ele era apenas o amigo do noivo, que muito se alegra ao ouvir a voz do noivo, porque finalmente as núpcias estão próximas, as bodas estão próximas. Que assim como se cumpriu em João, quando ele diz essa alegria já se cumpriu em mim, que também se cumpra em você, e que sempre tenhamos essa disposição de João. Quando no Evangelho de João, que relata essa cena, ele fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que a glória seja dada a ele, porque eu não sou o Cristo. Nós não somos, mas somos seus servos. E essa é a maior honra e dádiva que um homem pode ter. Ser servo do Deus Todo-Poderoso. Ele deixa claro. Olha como João diferencia a sua pessoa de Cristo. Se humilha para exaltar o Senhor. Eu batizo com água. Sim, eu posso vir e imergir vocês na água. Mas o noivo, o meu amigo, o meu Senhor, do qual eu não sou digno nem de tocar os seus pés, esse batiza com o Espírito Santo e também com fogo. E nós vamos diferenciar esses dois níveis de batismo, o de João e o de Cristo, e os dois batismos de Cristo que são apresentados. É evidente que João, como homem, ele poderia batizar muita gente, mas jamais ele podia inundá-los com o Espírito Santo. João podia lavar o exterior, somente Cristo podia lavar o interior. Essa é uma diferença clara. Qualquer um de nós somos como João, totalmente incapazes de convencer alguém da verdade do Evangelho, se o próprio Deus não lhes aplicar o Espírito Santo. Mas João relata dois níveis de batismo de Jesus. Isso tem confundido muita gente ao longo da história. O que seria batizar com o Espírito Santo? E o que seria batizar com fogo? Será que são sinônimos? Alguns usam como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Mas o relato do livro, a continuação do texto, nos mostra que não é a mesma coisa. Alguns querem dizer que o fogo aqui é o sinônimo do poder do Evangelho, da pregação, do fervor. Mas será que é isso mesmo? Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Uma salvação real, eterna e segura. Mas o que seria batizar com fogo? E o versículo 17, ele dá uma boa luz para a interpretação verdadeira, para que não caiamos numa interpretação equivocada, como muitos dos nossos dias têm feito. Versículo 17 diz: ele tem a pá em suas mãos. Primeiro ele disse que ele apresenta Jesus como um agricultor que tem um machado posto na árvore. Agora ele diz que Jesus tem a pá nas mãos, para limpar a eira e recolher o trigo do celeiro. Ó, ele limpa, mas também recolhe o trigo. E o trigo aqui sempre é apresentado como sinônimo do povo de Deus, da igreja. Porém, ou seja, por outro lado, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então duas coisas são apresentadas, trigo e palha. A palha ela serve para ser queimada apenas. Mas o trigo
ele é guardado, protegido no celeiro de Deus. É evidente que o batismo com fogo, que Jesus apresenta como juiz do universo, é o batismo da condenação eterna. Enquanto uns ele salva, porque ele é o próprio Deus encarnado, outros ele, naquele grande dia, condenará para juízo de fogo inextinguível. O que é que concluímos desse texto? A verdade, irmãos, é que a palha, ela não dá fruto. A palha ela não produz frutos nenhum. Ela não tem vida em si mesma. Ela está seca e morta. Ela só serve para sujar o campo, sujar o chão. Mas o trigo, ele produz os seus grãos, que já eram mais trigo. A mensagem de João, ela nos ensina que todos terão de se encontrar com o Senhor. Seja para ser batizado com o Espírito e ser salvo, ou seja, naquele grande dia, quando forem afastados e jogados no fogo eterno. Seja para ser recolhido, amado, protegido e guardado em seus celeiros de glória, ou para o batismo da condenação. Todos estarão diante de Cristo. E não é essa a mensagem de João. Quem é que disse a vocês que vocês vão conseguir fugir da ira vindoura? Só existem duas possibilidades. Ou você vai estar limpo, guardado e protegido em Cristo, ou você vai ser chamuscado eternamente pela condenação infernal que o próprio Cristo imporá sobre os impenitentes. Todos estarão de Cristo, estarão diante de Cristo, seja como seu Salvador, ou seja como o seu juiz. Portanto, escolham hoje o caminho que vão seguir. A passagem de Lucas termina com um relato verdadeiro e encorajador para nós, para a igreja. O mundo odeia aqueles que denunciam o pecado. A denúncia do pecado, ela maltrata o coração do pecador. Ele se vê irritado, porque ele não pode suportar que outras pessoas digam que ele é um pecador, que apontem as suas falhas, as suas imoralidades, mas são imorais. Se por um lado Deus usa a pregação do Evangelho eficaz para converter muitos, por outro lado, outros que não são convertidos, que estão destinados ao fogo eterno, esses se revoltam muito com a pregação do Evangelho. O mundo odeia aqueles que denunciam o pecado. E obviamente isso não seria diferente com João Batista. Mas essa é uma mensagem encorajadora para nós. Versículo 18 diz: e assim como muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Agora João tinha feito o anúncio perfeito. Cristo é o Evangelho. É Ele quem faz a obra. Eu sou apenas um emissário. Eu sou apenas aquele que vai pregar a mensagem. Que estou preparando o caminho, nivelando o terreno para que Ele venha e assuma o controle. Ele pregava o Evangelho porque Ele colocava em Cristo: vem depois de mim um que é maior que eu, porque já existia antes de mim. Mas é óbvio que o anúncio do pecado, que as muitas exortações de João trariam grande ira dos impenitentes. Versículo 19 está escrito: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Nós sabemos que essa prisão de João, porque ele denunciava os pecados de Herodes, pecados terríveis, como tomar a mulher de seu próprio irmão, como fazer atrocidades em Israel. Isso acabaria gerando a prisão de João e futuramente a sua morte por decapitação. A sua cabeça seria entregue numa bandeja. Mas na verdade essa mensagem é uma mensagem de encorajamento para os crentes verdadeiros, professos. João, ele não se acovardou. Ele continuou pregando a verdade, sem pensar se ia agradar fulano, se agradar um ou outro, se alguém achar ruim. Porque não importa o que os homens acham. Enquanto estivermos pregando a verdade, firmado na Escritura, pouco importa o que qualquer um acha.
A verdade tem que ser pregada. Pode ser que custe até a nossa vida, se for o caso. Mas tem que ser pregada. Porque, na verdade, o que o Senhor nos diz o tempo todo é que aqui estamos apenas de passagem. A glória está reservada para todos. A salvação gratuita. Nós sejamos firmes, que nós sejamos intrépidos, como João foi na pregação do Evangelho. Que a gente não se acovarde por causa da ameaça dos mundanos, por causa das sanções dos ímpios. Se tivermos que temer alguém, que seja como está relatado em Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Por isso, se tiver um caminho para seguir, que seja o de Cristo, hoje e sempre. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Cantar uma canção ao nosso Deus.